França, chama-se Laurent Durier. Ele foi adito científico da Embaixada da França no Brasil e hoje é um pesquisador do Instituto de Pesquisa sobre Desenvolvimento Sustentável, IRD. Seja bem-vindo, Laurent, a este evento e muito obrigado pelo teu aceite e tua presença aqui. Bom dia. Obrigado, Rodrigo. Obrigado por ter convidado para participar desse importante evento. Laurent, eu queria primeiro que você compartilhasse conosco a sua trajetória, a sua história. Eu sei que você tem diversas lutas junto aos indígenas no Brasil, a defesa do meio ambiente, e agora está se aprofundando no estudo dos dados, de como a gente pode usar esses dados para preservar o ambiente. Nos conte um pouco sobre isso, por favor. Olha, Rodrigo, começou assim, com uma visão bastante de convicção de realizar estudos científicos. Quando eu fiz meu mestrado sobre Flamengo. Então, quando você faz um mestrado sobre Flamengo, você não sabe muito bem qual vai ser o seu trabalho depois, você não faz para ganhar mais dinheiro, você vai mais fazer para entender questões ecológicas, no caso, era na Camargue, no sul da França. E com esse mestrado sobre Flamengo, eu ganhei uma bolsa, que era, na época, uma bolsa científica, para fazer um doutorado, uma bolsa importante, que me permitiu decidir o que queria fazer de doutorado. E, para mim, na época, era no final dos anos 90, eu estudar seria a Amazônia. Aí, eu me aproximei do IRD, do Instituto de Pesquisa para Desenvolvimento Sustentável da França, para realizar um doutorado com eles, e, na época, eles estavam fazendo cooperação com o INPE e o CTA, o Centro Técnico Aeroespacial. E eu entrei num projeto com o objetivo era entender o impacto do desmatamento nas nuvens convectivas responsáveis das chuvas na Amazônia. E aí eu passei 2 anos em São José dos Campos, no CTA e no INPE, trabalhando com os melhores pesquisadores do Brasil, e aí começou assim minha carreira científica, com muita sorte de entrar num nível tão bom, com pessoas tão interessantes, e eu fiz minhas primeiras visitas na Amazônia, comecei a processar dados de satélite, e enfim, aí começou minha carreira científica. O interessante disso é que até hoje a ciência ela funciona assim. Eu às vezes comparo a ciência com rugby, sabe? O rugby a gente passa a bola de trás. A ciência é um pouco assim, a gente escreve uma coisa, tenta escrever alguma coisa nova baseada nos dados, a gente tenta adquirir dados, às vezes é muito complicado, por exemplo, na Amazônia, às vezes é muito complicado ter os dados. A gente processa, tenta achar umas verdades que a gente não sabia, e tenta descrever, explicar, e aí os outros científicos vão poder avaliar se o que a gente falou está certo ou não, e assim vai progredindo a ciência. Isso, na época, quando eu falava para minha família, para meus amigos, vou fazer um doutorado em climatologia, geografia, na época as pessoas não pensavam que era uma questão tão importante que hoje. Bom, já hoje, depois de mais 20 anos trabalhando com essa questão científica, da questão ambiental, fizemos muito progresso, e a nossa relação de científico, das questões ambientais, e também usando esses dados, por exemplo, satélite, mudou muito com a sociedade. Hoje, quando eu falo para as pessoas, eles entendem a importância desse tipo de trabalho, e o diálogo está ficando interessante. Eu gostei muito do convite de vocês, porque ele traz na frente uma questão ética, e essa questão ética, ela é bastante importante no presente, com a questão da pandemia, do Covid, é uma questão de como responder aos grandes problemas de sociedade, e para um científico é sempre complicado, interessante, mas também complicado falar com a mídia, falar o que é verdade, o que não até que porcentagem de certeza temos, e estamos num momento bem interessante. No caso do Covid, a gente viu que não foi fácil saber qual é exatamente essa doença, quais são os bons tratamentos, quem está certo, quem está errado. Tem o exemplo do professor Raul na França, que foi bastante polêmico. Nas falas do professor tive muita coisa que era 100% verdade, muita coisa que ele falou eu não sei, às vezes ele errou, com qualquer científico,
E aí eu acho que o cidadão, ele vê que essa relação com a ciência é uma relação que precisa de muita reflexão ética, de muito diálogo e de entender como funciona a ciência. Então, eu vou voltar um pouco no meu trabalho. O meu trabalho, dentro do R&D, temos criado uma linha de cooperação científica. Estamos cooperando com o Brasil há mais de 50 anos, e uma das linhas de cooperação é sobre o acesso aos dados, às capacidades, às aulas, cursos de sensoriamento remoto, de processamento de imagens de satélite. Essa questão das imagens de satélite na questão ambiental é muito importante. As pessoas veem que tem, por exemplo, os modelos climáticos ou até previsão meteorológica, mas às vezes as pessoas esquecem que atrás disso, muitas vezes tem o principal dado é o dado de satélite, que nos explica onde estão as nuvens, onde está a água, a floresta, enfim, todos os critérios biofísicos que nos permitem entender a Terra. A gente fala agora que a gente chegar na era do petabyte, ou seja, um petabyte, para você ter uma noção, seria uma pilha de DVD da altura da Torre Eiffel em Paris. E hoje estamos tratando vários petabytes, ou seja, Torre Eiffel de DVDs, para poder fazer andar esses modelos climáticos, e etc. Então, estamos realmente em um momento que temos uma ciência, de um lado, num nível que nunca foi atingido, mas com muitas questões éticas. Uma das questões éticas é a questão da relação com a tecnologia, com a inteligência artificial, com a vida privada. Todas essas tecnologias podem ser utilizadas para boas coisas, para coisas menos boas. E temos questões de saber, por exemplo, quando eu uso uma imagem de satélite, será que eu vou ter informação que as pessoas não queriam, que eu tenho sobre a vida privada deles? Será que o computador vai ser mais inteligente que pessoas? São questões éticas, as questões do momento. Enfim, você vê que com ciência a gente mexe com as pessoas, a gente mexe com a sociedade. E agora eu estou vendo que com o Covid, a questão da ciência voltou muito forte, mesmo não só o Covid, como também a negação da ciência por diversos governantes que não por acaso, acabaram tendo as piores políticas. Quem menos acreditou na consciência teve as piores políticas, os piores resultados durante o Covid. Quem mais acreditou na ciência foi os que salvaram mais vidas e tudo isso. Hoje a gente tem também o monitoramento da Amazônia, que você trabalha, e daí a gente tem a questão até da transparência dos dados. Eu acho que dentro dessa mudança de valores, a ciência tem ajudado muito as pessoas a clarificar, a não tornar isso algo religioso, uma crença, mas começam a acreditar mais no saber, no conhecimento. Você tem percebido isso na população, ou tem percebido isso nos seus alunos, as pessoas, ou na mídia? Você tem percebido que as pessoas têm mudado e têm acreditado mais na ciência, e isso tem mudado os seus valores? Olha, com certeza, e até num nível bastante pessoal, pois temos contatos muito próximos com as pessoas do INPE. O Cláudio Almeida, responsável do programa Amazônia do INPE, ele fez o doutorado com a gente aqui em Montpellier, na França. Tivemos muitas conversas de como ter até mais colaboração para apoiar o Brasil para fazer esse monitoramento. E quando o governo brasileiro colocou em dúvida, ou até falando que esse monitoramento não defendia bem o Brasil, porque criticava, às vezes os dados criticam seu país, mas a crítica, no caso, por exemplo, do desmatamento, eu acho que o Brasil não deveria levar como uma coisa pessoal, pois não é o Brasil que está desmatando, é o mundo todo que está desmatando a Amazônia, inclusive a Europa, que está importando madeira ilegal, e todos sabemos disso. Então, eu acho que é uma grande honra do Brasil de ter colocado o primeiro monitoramento na escala mundial de monitoramento das flores dessa qualidade. Não tem outro no planeta tão bom. Até a Google não conseguiu fazer uma coisa tão boa que o INPE fez, que o Brasil fez. E sim, hoje, essas críticas
elas, na verdade, valorizam o nosso trabalho, porque as pessoas veem que a gente está de boa fé nesse trabalho, o científico, ele se coloca em risco, e mesmo se colocando em risco, continua, o diretor do INPE, o antigo diretor, continua defendendo os dados dos programas, porque é uma questão ética de ciência. Então, se realmente tem uma ligação com o Covid, porque o Covid, se você não olha a ciência, aonde você vai achar a solução? Entendeu? É complicado. O Covid, a gente... o coronavírus a gente já conhecia, mas esse coronavírus em particular era novo para muitos científicos, e então só a ciência vai nos permitir de combater de maneira racional. Só a ciência, vamos falar não só a ciência, porque também acho que a sociedade em si, que pode também estar sensível ao que está acontecendo e ter respostas também, e também as comunidades tradicionais. Tem o exemplo, por exemplo, dos povos indígenas do Brasil, que muitos decidiram usar mais os hospitais, porque estava vendo que a resposta não era na altura do que estava esperando, e também estava mexendo com a ética deles. Por exemplo, quando o cacique morre, infelizmente, num hospital é difícil respeitar os ritos desses povos. Então, tem coisas científicas, tem coisas culturais e tem coisas éticas na nossa conversa de hoje. E eu acho que esse diálogo, e isso que é rico, a gente precisa ter mais diálogo entre os cidadãos e os científicos, colocar os limites que precisam ser colocados. Rodrigo. E você é um cara jovem, alegre, eu gosto muito do teu espírito, de como você é. E você tem 2 filhas. Como é que você vê esse futuro, o futuro das suas filhas nesse planeta? Ou como é que você vê o planeta no futuro das suas filhas? Porque diversas pessoas que a gente entrevistou foram movidas pela maternidade e pela paternidade, foram movidas por essa vontade de preparar o mundo para o seu legado, né? Para essas pessoas que eles querem bem. Como é que você vê essa mudança de valores e para o futuro que a gente quer construir? Olha, o meu caso é muito particular, Rodrigo, porque eu tive crianças bastante tarde, com 42 anos, e minhas filhas foram prematuras, e nasceu com 6 meses, com menos de 1 quilo. E já quem salvou elas foi a ciência, porque criança de 800 gramas, sem a ciência, você tem ou 2 crianças mortas, ou, no melhor caso, deficiente. Eu tenho 2 crianças perfeitas, maravilhosas, minha mulher também passou bem depois de um parto muito difícil, ajudado pela ciência. E minha mãe, 1 ano antes, fez uma ruptura de aneurisma, deve ter morrido, e passou por todo o esquema, agora ela está bem, então minha família toda está viva graças à ciência. Então também não posso começar reclamando. Já a ciência mostra que quando ela está bem organizada, e ainda na França, a gente paga imposto para ter hospital de graça, não gastei um tostão para ter toda a minha filha viva, minha família viva, então já não posso começar reclamando. Eu acho que assim, estamos num momento que a gente vê que quando tem uma ciência, um serviço público que funciona, dá para fazer miraculo. E esse miraculo que está passando, que realmente, para salvar o mundo, vai ter que ter um miraculo. E esse miraculo, hoje, eu sei que ele passa por colaboração, por ciência, por respeito das diversidades culturais, e temos, sim, um momento de repensar nossa relação com o planeta, com o meio ambiente. E isso até os científicos. Tem uma questão até espiritual. Por exemplo, ontem o Papa recebeu o Pablo Servigne e a Valérie Cabanes e o Gaël Giraud, que são intelectuais franceses. O Pablo Servigne, ele escreveu muito sobre o colapso da nossa sociedade. A Valérie Cabanes escreveu sobre o ecocídio, que é a questão do genocídio aplicada à questão ambiental. Então, e o Gaël Giraud é um economista que pensa a questão de como reintegrar o meio ambiente dentro das lógicas financeiras e econômicas. Então, sim, temos um momento muito difícil, não é o primeiro da história da humanidade, mas é um momento muito, não vai ser fácil. Eu não sou nem otimista nem pessimista. Eu estou agradecendo todos os dias para ser vivo, para ter a minha família bem. Eu estou muito triste, muita coisa acontecendo, por exemplo, o que está acontecendo com os povos indígenas na Amazônia, com as doenças
batendo forte neles, e o fogo na Amazônia, e também, para não falar só do Brasil, também a poluição que toca na França, também na Europa, a gente tem muitos problemas também, a questão ambiental aqui não é perfeita, mas assim, eu acho que a gente está num momento que a gente tem muito mais conhecimento, ele circula muito mais rápido, e eu vejo muitas iniciativas e muita sensibilidade das pessoas que não tinha. Quando eu comecei com o meio ambiente, muita pouca pessoa tinha essa sensibilidade no nível que tem hoje. Então, Rodrigo, a questão não é só ser pessimista ou otimista. A questão é uma questão, eu acho, de ter vergonha ou de ter honra do que a gente está tentando fazer. E isso é ética. Se você está certo eticamente, você se sente bem e você faz o que pode. Acho que afeta menos sua emocional. O seu emocional está muito afetado quando você faz coisas eticamente erradas. Agora que a gente sabe muito mais do que sabia sobre a questão ambiental, eu acho que é um momento de a gente agir, não por desespero, agir de maneira consciente. E sim, o mundo, ele é mágico. Tem que acreditar na magia do mundo. É muito mágica, a clorofila é mágica, a vida é mágica. Então, sim, dá para acreditar, sem entrar no esoterismo, mas a ciência vê isso todos os dias. Dá para girar as coisas. Não é impossível. Como? Eu não sei, mas dá para girar. Eu acho que a gente está tendo uma união bastante grande da ciência com a humanidade. E daí, dentro da humanidade, está o voluntariado, está o cuidar, que o Papa prega muito, o crescimento de uma cultura do cuidar, e a gente está misturando isso aí, não com crenças, mas a ciência com toda essa parte humana, social. E isso aí vai nos possibilitar. Isso me deu esperança nesse momento, né? Lohan, muito obrigado pela tua participação. Sempre é muito bom te ouvir. Você tem uma facilidade e um posicionamento muito aberto para diversas coisas. Acredita na diversidade cultural, dos saberes, gosta de compartilhar os saberes. E foi muito gostoso o nosso papo e muito obrigado pela tua participação. Olha, Rodrigo, muito obrigado, parabéns pelo evento e eu vou seguir com muita atenção todas as palestras que tem nesse evento. Muito obrigado.